Beleza. Então, olha só. Sejam muito bem-vindos. Nós estamos aí, só para marcar o vídeo, estamos aí na nossa aula da desformação. Hoje a gente vai matar Patanjali. Não, nós vamos matar o capítulo 2 de Patanjali, né? Então, hoje é o dia que nós vamos dar uma... Vocês já têm isso gravado, vocês sabem disso, né? Mas eu achei por bem pegar vocês pelas mãos, porque eu vi que vocês não estão assistindo porra nenhuma das aulas, né? Então, eu vou pegar para o capítulo 1 e o capítulo 2 do Patox, são importantes para pontuar qual é o yoga no qual nós recebemos, certo? Nós recebemos o yoga todo organizado, vestido de Patanjali. Então, o capítulo 1 e 2 são importantíssimos. O capítulo 3 é um capítulo que hoje... eu vou usar uma palavra, mas não é o que eu acho. É um capítulo curioso para todo mundo, né? Um capítulo que ele vai descrever poderes, né? Entrar no corpo do outro. Então, para muita gente, é um capítulo curioso. Para quem é brasileiro da gema, né? Ou seja, um brasileiro que não está incólume e essa expressão agora vai fazer mais sentido do que quando eu falava antes, ao norte e nordeste do Brasil, ou seja, o Brasil profundo, né, como alguns dizem, alguns intelectuais dizem, todo sincretizado, quando está mais próximo da floresta amazônica, vai ficando mais encantado, né, o Brasil, no bom sentido. Então, para quem não é, a maioria é sudestina, mas quem não está no sudeste, né, e o capítulo 3 não é de curioso, né? Em São Paulo, da onde eu vim, e claro, onde eu estou, capítulo 3 é um capítulo curioso, né? Então, eu não vou abordar o capítulo 3 porque a gente tem que estar já muito forte na questão da imanência para entrar no capítulo 3. E o capítulo 4 é um resumão. Patanjali responde à ascensão do budismo no capítulo 4, né? Vocês têm essas aulas gravadas, mas eu achei importante nós pegar vocês pela mão, pelo menos 2 horinhas aí no capítulo 1, que fizemos a outra aula, e hoje é o capítulo 2. Mas antes, eu acho por bem dar uma espalhada na mesa do que está por trás de toda a desformação, tá? Que não deu tempo para fazer nem na galera que veio aqui ao vivo, por exemplo, né? Que veio aqui no retiro, que não foi tão teórico, né? Então, eu chamo de corpos perigosos, que é o que nós yogis somos. E para ser um corpo perigoso no yoga, você precisa se desformar, se desformatar, bem que já começou, foda-se, tá todo mundo com tela fechada, mas já comecei. Se desformatar de toda a organização. Olha, Letícia deu um tapa aí, Letícia. Deu uma mudada, muito bom. Ficou indígena agora. Temos que nos desformatar de toda a organização que nos orbita. Eu estou vindo de uma... Estou até rouco, né? Tanta aula que eu dei. Da imersão, né? Que começou a entrar uma galera nova, né? Então, esse negócio da imersão aí. Então, chega uma galera nova, chega uma galera... Eu estou tão acostumado com vocês, que já estão comigo há um tempão, que eu esqueci como a galera é organizada de fora, tá ligado? Eu comecei a entrar numa bolha que é a minha bolha, tá ligado? Eu estava acostumado a receber mó galera com pensamentos todos organizados de forma transcendente, né? Toda formada em torno de achismos. Vem que já começou, parece que não começou, mas já começou. Cheio de achismos. E aí, com vocês, nós estamos o quê? Uns 2 anos aqui, né? Tem gente que está 2 anos aqui, pá. E eu acabei me desacostumando, porque mesmo o Instagram, os haters foram saindo, tá ligado? Eles viram que não cresce, aí eles vão saindo. E aí eu tô recebendo agora, pô, tô na minha mão lá uns 350 professores, né, estudiosos de meditação de yoga novo. Aí eu falei, cara, olha só, eu esqueci como a galera é. Como são todos formatados em cima do transcendente, né? Então eu achei por bem a gente fazer aqui eu deixar aberto para você espalhar as cartas da estrutura que está, né? A estrutura que está. Então eu comecei a ouvir mais frases que eu fazia tempo que eu não ouvia, tipo,
Da onde você tirou isso? Porque as escrituras não dizem isso. Eu falei, puta, eu vou ter que voltar para dar carteirada de autor para a galera, né? E então eu acho importante dar essa espalhada. Esse é a estrutura do meu pós-doc que eu vou fazer agora. Sim, quando sair a porra da bolsa, né? Eu espero que daqui 2 semanas mude essa bosta desse governo e o dinheiro comece a fluir de novo para a gente que é professor pesquisador, né? Independente, enfim. O dinheiro não está fluindo, gente. Saiu 90%, está no cu da Damares, filha da puta. Então, corpos perigosos é a ideia de uma análise assim de como o yoga foi sendo organizado. E a estrutura, que eu acho que alguns de vocês já se ligaram, o yoga, o próprio livro clássico aí do Max Singleton, que já está traduzido até para o português, viu? Raízes do Yoga, tá? Está em português. Legal isso. Mas é engraçado, né? A galera que traduz esses textos do yoga são todos de uma linhagem conservadora, e, em geral, os conservadores são todos pautados na metafísica. Isso não é um mal. Porra, eu vim da PUC, então estou acostumado com teólogo, padre, em volta de mim, enchendo o saco. Mas eles traduziram um livro, não sei se passou despercebido, mas eles traduziram um livro que vai meio contra a própria ideia deles. Mas acho que eles viram o título, Raízes, aí eles falam, não, o cara está falando da gente. Então, mas o próprio título, que é The Roots, é o plural. Então, não é a raiz do yoga. O título, o livro que os caras traduziram na gringa é As Raízes do Yoga, né? No plural. Não sei se ele percebeu ao longo do texto que ele escreveu. Então, ele não está defendendo a questão tradicionalista, né, de repetir, mas são raízes, né? Então o yoga tá espalhado. Isso eu fico batendo na mesma tecla com vocês, mas é porque eu tive que falar muito isso esse final de semana. Então nós pertencemos a uma, eu sei, eu também tô cansado. Não teve festinha ontem aqui, Letícia, mas veio uma galera, né, teenager para cá. Os caras não dormem nunca, né? Eles dormem hoje, né? Um dia minha filha acordou às 9h30 e falou, nossa, é assim que é de manhã? É assim que é de manhã. Então, nós somos uma tradição do yoga, nós somos uma tradição do yoga que não tem, ou pelo menos não está fincado no movimento indiano de yoga. Nós bebemos nele, claro que nós bebemos nele, temos que beber nele, mas nós não obedecemos a uma tradição, uma escola, somos desobedientes nesse sentido, essa é outra palavra que eu gosto. Então, nós aqui do yoga no Brasil, não são todos, nós somos a maioria e minoria, né? Para quem está ligado no que eu estou falando, entende. Nós somos a maioria, igual vocês, mulheres, vocês são a maioria, mas ainda são minoria, né? E esses movimentos que não pagam um pau para as escolas e tradições indianas, não pertence à escola do Shivananda, Yogananda, Ananda Marga, sei lá o quê, a Iyengar, Joyce, estão na franja, né? São mal vistos. São mal vistos e mal vistos. Só que isso é uma total desinformação, porque o próprio yoga se alimenta dessas linhas de fuga. Para quem está no grupo de estudos, isso está talvez até mais claro, porque a gente está estudando, e foi muito bom a escolha desse artigo, né, da Daniela Bevilacqua, porque deslegitima todo o discurso desses gurus guris, eu falo o Brasil só, para a gente não ficar viajando muito fora, de que um yoga com xamanismo, por exemplo, aqui, às vezes eu vejo as coisas, a galera me manda, yoga xamanismo, yoga com, sei lá, daime. É olhado isso, talvez até alguns de vocês deem uma torcida de nariz, né? Porra, mas os caras estão misturando tudo. Mas o yoga na Índia é uma misturada completa. O yoga se alimenta dessas linhas de fuga. O próprio Hatha Yoga, Pradipika, por exemplo, Gueranda, dessa tradição que é dos natas, ela inicia com budista. E budista, tio, é uma linha de curva gigante, uma linha de fuga gigante à estrutura de dominação dominante do povo védico, ou hinduísmo, é que hinduísmo é um negócio muito grande, ou bramânico. E então eles se arvoram no Hatha Yoga Pradipika,
Mas o Hotel Prabhupada e o Geranda, caralho, os dois caras que fundam essa tradição são budistas, Matsyendra e Goraksha. E o budismo caga para o Vedas. Ele cria uma outra cosmovisão. E aí, quem é um pouco mais antiga, talvez já ouviu essa frase, que o Hatha, essa tradição, então, que começa com budistas, só prepara para o Raja, que ficou na convenção, na hegemonia que nós vivemos hoje, o Yoga de Patanjali. Então, esses yogas, a gente pode ler assim, esses yogas dos budistas são só uma preparação para o yoga que realmente é da nobreza, que é o de Patanjali. Esse era o primeiro degrau que eu queria subir. Eu acho que estou chovendo numa olhada para muitos de vocês, mas eu quis reforçar isso, porque ficou muito claro para mim, volto a dizer, esse final de semana, de que isso não é o comum, esse não é a hegemonia. Estou falando talvez só para mim, né? Mais, que estou preso numa bolinha. Mas vocês estão aí muito mais no front do que eu, sabem que isso não é hegemonia. Então a galera talvez questionem vocês das aproximações mais rebeldes, né? Que na versão desses caras mais tradicionalistas. Mas o yoga se alimenta disso, por isso a ideia dos corpos perigosos. Volto a recapitular, que se vocês precisarem de marco teórico, vamos colocar assim, de referência para justificar isso, pô, a gente tem agora um livro em português, o próprio Raiz do Yoga. É até bacana você ler, porque ele vai ali defender, Max Singleton, a tradição moderna do yoga. Completamente Balu Damião e Letícia pode me questionar, as duas da área de humanas, falar assim, mas porra, é um europeu, é um inglês vindo construir e explicar como que é a tradição do yoga, completamente. É totalmente plausível você dizer isso para mim, que estão colonizando de novo na Europa, completamente. E entenda, nós da imanência nos alimentamos do contraditório. A galera do transcendência não sabe viver com o diferente. Vem que eu estou subindo, o segundo degrau. Então, a ideia de colocar o yoga num plano de imanência é horizontalizar os yogas. E aí, você coloca todo mundo ombro a ombro. Então, vai aparecer mais contraditórios? Vai aparecer sim. Na imanência, não está tudo organizadinho. É só na transcendência que está tudo hierarquizado. Ó, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, o Atma vai para lá, a Purusha vem para cá, e não sei o quê. Está tudo organizado num mapa. É só uma questão de você aprender a seguir isso. E se encaixar nessa máquina, nesse mecanismo. E aí se criam as hierarquias. Né? O cara vestido de açafrão, bindo na testa. O cara todo fantasiado de cosplay de Brahmani. Eu falo isso de forma pejorativa às vezes, né? Mas eu não quero o mal dele. Eu só quero que entendam que eles não são superiores a ninguém. Acho que esse é um ponto dos corpos perigosos. Por isso, corpos perigosos. Porque nós estamos do lado a lado deles, pensando as escrituras, escrevendo sobre elas, praticando meditação, praticando yoga, e estamos iguais a eles, pensando meditação e yoga. Isso é algo que eu queria, até às 9 e pouco, deixar isso claro para vocês. Nós estamos ombro a ombro com os caras pensando o yoga. E não estamos apenas reproduzindo yoga, mas nós estamos pensando yoga. Isso é algo no qual, para quem trabalha na transcendência, é inadmissível. Então, esses caras transcendentes, esses pequenos conservador não é um problema. O problema é esse pequeno fascista. Ele não consegue conceber a ideia que, por exemplo, uma mulher, sem fazer parte de nenhuma tradição latino-americana, vai estruturar um método, vai pensar um jeito diferente de jogar e de meditar. Isso, para esses cueca, heterotop, né, com aquela imagem clássica. Minha filha colocou isso aí, mas eu já vi isso aí. O uísque embaixo, né, e o Red Bull em cima, tá ligado? Na balada, o heterotop. É inadmissível ver que mulheres, homens, enfim, latino-americanos, que não estão fantasiados de hinduísta, pensem no yoga. Então, perceber e pensar o yoga num campo de imanência é colocar todo mundo no mesmo nível, na mesma cartografia,
olhando no olho, e não na transcendência que hierarquiza isso, né? Então, recapitulando rápido a ideia de cultura e tradição, que é algo no qual ficam girando em torno, ah, vocês não têm tradição, vocês não têm tradição, qual que é a tradição de vocês, não sei o quê. Cultura, e aí tio Roy Wagner, cultura para facilitar a vida. É um conjunto de hábitos, costumes, de um dado coletivo. Pense no povo védico. A leitura do Veda, a estruturação, o pensamento transcendente. Eles têm uma cultura, né? O costume de hábitos, as castas, a lei dos karmas, guarda isso, a lei dos karmas, a lei dos dharmas. A sociedade é organizada. E esse conjunto de costumes, quando passa de uma geração em outra, vai chamar, então, de tradição. Tradição é a cultura passada de geração em geração. Mas tudo isso é uma invenção de um coletivo, é a invenção de um povo. Ah, mas eu tenho orgulho da cultura e da tradição maori, irado, né? Dos melanésios, massa. Não estamos aqui para destruir, isso eu falo isso várias vezes para ficar claro para vocês também, assim, que estão num curso de desformação, né? Então, nós temos uma carga importante para ficar. Você fez o curso o quê? De desformação do yoga. Então, assim, é uma afronta a essa galera que se pensa detentora e alguns até de resgatar uma tradição perdida do yoga. Irado, pode até resgatar, massa, pega um livro antigo, lê e segue ele, sabe? Tipo assim, ah, eu sou da escola do Yoga Vidya, vou pegar esse texto e vou viver em cima deles. Irado, cara. Nós estamos aqui trabalhando para que todos possam pensar o yoga. E aí, Vivian, claro, ah, mas tem os marqueteiros do yoga. Tem, aqui e lá, sempre tiveram. Né? E agora mais ainda, porque a gente vive numa organização social toda estruturada em cima do capitalismo, da meritocracia. Entendo, o capitalismo, Vivian, e aí eu dou o braço a torcer para os caras. O capitalismo adora a gente que eu digo, criadores de linhas de fuga, tá ligado? O que eu quero dizer? Se não tiver claro, vocês mandam eu calar a boca. O capitalismo adora os criadores de linha de fuga. Eu não tenho uma mina agora, ela não está aqui, mas ela estava numa live, eu falei isso, ela estava lá, depois que eu vi. Que criou uma forma, mas ela não entendeu. Isso que é muito louco. Ela criou uma formação de yoga nômade. Tem lá a forma, procura aí. Yoga, Nômade Club chama até. Formação de yoga, um logotipo preto. É uma gracinha. Mas, enfim, tá perdida. Eu falei, gente, não existe yoga nômade. É uma contradição dos termos. Se é yoga nômade, já está sedentário, porque já está estruturado. Só existem yogis e yoginis em nomadismo, criando linhas de fuga. Então, o capitalismo adora se capturar. Eles não vão ler a dissertação de mestrado da Letícia, mas se leem, vão adorar pegar a dissertação de mestrado e construir um produto para vender, tá ligado? Eu quero dizer. Então, vai existir formação de yoga nômade, formação de yoga malandro. O yoga malandro não tem venda, porque o nome não é bom para venda, malandro. A malandro não vende. Agora, a nômade vende. Então, sim, quando eles dizem para a gente, olha, você está alimentando... Eu ouvi isso aí... Ah, foda-se, nem vou ver isso aí. Eu ouvi isso do Pedro Kupfer. Ele escreve e-mails para mim, me xingando. Ele escreve vários e-mails me xingando, Pedro Kupfer. Ele já mandou para mim 4 e-mails. Um, dizendo para tirar a entrevista dele, que era só para fins do meu doutorado. Depois ele mandou, mandou um e-mail, quando eu escrevi um texto, Herdeiros de Rose, ele falou, está contribuindo para o De Rose, não sei o quê. Ele ficou, é muito bravo comigo, ele não gosta de mim. E sim, tem razão, o capitalismo adora as linhas de fuga que vocês criam, tá ligado? Mas assim, nós vamos fazer o quê? Nós vamos ficar sedentário? Não, nós vamos criar mais e mais e mais linhas de fuga. Nós vamos continuar criando. Então, tem uma formação de yoga nômade. Fui lá dizer que não tem sentido. Mas o capitalismo também, Ninassá, captura, e é o que mais captura, são das tradições. Quem mais vende não somos nós, tá ligado? Quem mais vende são os tradicionalistas. Esse produto de yoga tradicional tem mais entrada no mercado do que outro. Pode parecer hoje um papo meio maluco, mas não é, que eu acho que a gente está na finaleira do curso e é importante preparar vocês
e isso ficou claro para mim agora, a preparar vocês para o debate que vai acontecer, tá ligado? Para vocês não se esquivarem do diálogo, Eles vão pressionar vocês, e se já não estão pressionando. Eu não sei como que é viver na pele de mulher no yoga, mas não deve ser fácil. Eu vejo os exemplos aqui em casa. Não deve ser fácil. Quem dá a formação é a Mila, mas os caras mandam e-mail para mim. Falei, não, eu sou só professor convidado, gente. Quem inventou o rolê todo é ela que dá aula no CAPES. Eu sou um bosta. Eu fico aqui em casa lendo livro e escrevendo merda. Quem está na linha de frente é ela trabalhando, tá ligado? Nem psicólogo eu sou. Mas não adianta, eles acham que eu estou brincando. Então, eu sinto um pouco na pele o que é ser desmerecido. Então, é importante vocês também se armarem no sentido de conseguir dialogar, tá ligado? Eu recebo, às vezes, a mensagem de alguns alunos falando, o que você acha disso? Agora eu já sei. Quando a pessoa manda para mim, significa que ele foi confrontado, ou ela foi confrontada com aquela criatura, e quer buscar em mim uma resposta para dar para ele. Eu falei, não, o que você acha, porra? Eu vou ficar respondendo para todo mundo que te afronta? Não, pense você. O que você acha? Ele é um conservador. Porra, óbvio, né? Tá na cara que ele é um conservador. Então, traçar uma relação das experiências que vocês têm e deixar de achar yoga e começar, eu estou subindo um degrau, e começar a experimentar. Não pare de tentar achar. O que você acha? Experimenta, vive. Eu quero conversar com o que você sabe, não com o que você acha. E com o que você acha, puta, é igual o início de formação da Mila. Começa as perguntas assim, mas se o aluno não tiver uma perna? Mas se o aluno tiver um problema na C4? Falei, porra, vamos pensar de pessoas reais, né? Você, nessa postura, está sentindo que tipo de problema? É difícil sair, né, desse mundo de mas e se? Do que você sabe é o que eu quero conversar, não do que você acha, né? Então, você sabe, eu te jogo para experimentação. Então, quando a gente entende que todas as tradições são invenções coletivas, dá uma certa facilidade para olhar. Num primeiro momento, talvez pareça para você, porra, então caímos num relativismo fodido. Cada um faz o que quiser. Então, tenta fazer o que você quiser. É isso que eu te falo, volto a te dizer, para esse terceiro patamar que eu estou subindo de conversa com vocês. Tenta fazer o que você quiser. Você pode pensar o que você quiser, mas fazer, não. Entende? Então, tente você construir uma linha de fuga do yoga. Em vez de falar, mas todo mundo está ouvindo aqui, pode fazer seu yoga. Então, tenta. Tenta realmente praticar o yoga seu, da tua prática, né? Não pensando em vender ou dar aula para um aluno. Pense em você, porque quem é professor, pelo menos há uns 10 anos, sabe que existe a sua prática e existe a aula que você vai dar para os alunos. É totalmente diferente, certo? Um professor de física quântica para o terceirão não é o livro que ele lê, certo? O livro que ele lê não é o que ele vai dar aula, tá ligado? Então, uma coisa é a tua prática, a tua experimentação, outra coisa é que você vai fazer com seus alunos. É diferente uma coisa da outra. Então, quando a gente for começar a pensar de yoga, começa a pensar das suas experimentações e não do que você acha. Procure interpretar menos ou nada e comece a experimentar mais. Elimine as anamneses, né? Isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, e comece a trabalhar os esquecimentos. Né? Então, em vez de começar a jogar para o outro, mas Patanjali, Glória Arieira, Pedro Kupfer, não sei quem falou, esquece isso. Das suas experimentações, ao invés de anamneses, fale do que você sabe, do que você realmente experimentou, e não do que os livros disseram. Os livros disseram a partir de experimentações de um coletivo que provavelmente não vive mais hoje. E aí eu vou para o último degrau, tá? Que é que tá tudo em movimento, tio. Tá tudo em devir. É meio óbvio. Eu fico até sem graça quando eu falo umas coisas dessas assim. Tá tudo acontecendo. Tá tudo em devir. Não há, então, vem com essa parte mais difícil, universalidades. Não há um texto perfeito em si mesmo.
Não há nenhum texto revelado, desvelado. Pode ser que a tradição e aquela cultura compreenda assim. E tá lindo, é lindo demais. É muito bom. Meu irmão é pai de santo, gente. Então, tá tudo bem. Mas nós precisamos dar um passo atrás, um passo à frente, um passo para o lado, um passo para dentro, sei lá, qual passo que queira dar. Entender que é uma organização que faz sentido para aquele coletivo. Então, você tem que viver meio como um antropólogo em campo mesmo. Vivenciar aquilo ali. Eu tenho um colega, agora não sei mais se ele seria, que é um antropólogo aqui de Sul, que foi fazer um mestrado dele, que foi participar de um curso de formação, de um bem tradicionalista, só que no meio do processo ele se converte àquilo. Irado, massa, faz tatuagem, sânscrito, não tem problema. Mas quando você se converte ao objeto que você está estudando, puta, tu se perde, né? Você vai virar, então, um convertido daquilo que está escrevendo. Então, você começa a escrever sempre. Peço desculpas à galera das ciências sociais, né? De falar o óbvio. Mas você perde a referência, você se torna um objeto. Então, não dá para vocês pesquisar você mesmo. Tem um termo agora que a galera está usando lá na gringa, é um italiano que inventou junto com o Singleton, que é, traduzido pode ser assim, acadêmicos praticantes, alguma coisa assim, que é o pesquisador que também pratica, né? Isso é algo novo. Mircea Eliade não era um yogi, tá ligado? Escreveu Yoga, Imortalidade, bababá, mas colado no Dasgupta, que é era um nata. Ele que fez o Eliade colocar o Yoga Sutra como base dessa tradição nova que surgiu, uma linha de fuga dos pré-modernos que chama Yoga Postural Moderno. É nós. Nós somos yogis modernos. Yogis modernos. Estamos ao lado do Shivananda, Yogananda, papapá. Mas o que eu venho percebendo é que há experimentações que não são mais modernas. Nós não seguimos mais tradições exclusivamente indianas, porque nós somos formados por yogis indianos hinduístas, entende? Pouquíssimos foram formados por yogis indianos sikhistas. Ela não está aqui, que é a Gabriela Campelo. Ela fez uma formação de yoga Kundalini Yoga. Então, é um tipo de yoga que vem da tradição religiosa Sikh. Está chegando no Brasil, está tentando chegar, começaram pela PUC, a tradição de yoga jainista, Otávia. O jainismo é anterior ao budismo. A Ahimsa, que Patanjali coloca como primeiro yama, faz parte da tradição jaina. Então, mesmo na cartografia indiana do yoga, não tem só hinduísta. Hinduísta é onde nós bebemos, fomos trabalhados em torno deles. Quando você vê yoga com um turbante na cabeça, é Sikh, é uma outra religião da Índia. Os jainistas têm uma ordem de ascetas jainistas que também andam pelados, errantes, igual nós estamos vendo no grupo de estudos, dos nagas, também. Não aceita mulher. Mas tem também a tradição do yoga budista. O próprio Tantra, ele é muito embebido do budismo tibetano, que é uma mistura do xamanismo que tem lá, forte, e do budismo, que sai da Índia e sobe para o Tibete. Pô, Beto, me confundiu. É esse ponto. É esse ponto de confusão, porque é confuso, porque é um monte de linha que se cruza. Então, quais são as nossas influências? Cristianismo, sem sombra de dúvida. O hinduísmo, nós somos construídos para pensar de forma. Você aprendeu até sânscrito, não aprendeu? Para ler o texto no original, tipo Calvino e Lutero. Mas não aprendeu Pali. Nenhum de nós se interessa em estudar hindi. Hindi é como o indiano fala, tá ligado? A gente chegar na Índia falando sânscrito, o indiano não sabe. Ele fala hindi. Então, para a gente perceber
que a gente inverte o rolê desse discurso colonizatório, porque a gente também foi colonizado, tá ligado? O nosso yoga também é colonizado pela tradição hinduísta. Então, se há um processo de decolonização, irado, a desformação é o início disso, descolonizar-se do própria colonização que os indianos fizeram do yoga, sobretudo da tradição hinduísta, que estão no poder hoje. Então, esses caras que nós estamos aqui falando, cara, estão dirigindo a Índia hoje. E esse é o quinto patamar. Se nós não nos embebermos da realidade e ficarmos só pensando no passado, não avançamos, o yoga morre. As tradições são vivas. Então, a tradição do yoga, muito mais do que oral e muito menos do que escrita, entenda? O Vedas foi escrito no século II. A tradição oral é de milênios, tá ligado? O Vedas já existia antes, mas foi escrito no século II, junto com Patox, praticamente. Então, de uma tradição que era oral, se tornou escrita, e o yoga continuou existindo. A tradição do yoga é corporal. Não tem nem isso, eu vou lançar essa porra aí. Nem pegue, Letícia, que essa é uma ideia minha. É uma tradição corporal, muito mais do que oral. Ela se atualiza no corpo da galera. Assim como o yoga no corpo de Viva, no corpo de Malu, no corpo de Nina, no corpo de Kika, vai criar uma linha de fuga própria. Só que para isso não acontecer, vem o conservadorismo e ajusta vocês a funcionarem segundo as regras no qual eles entendem como perfeitas em si mesmas. Trabalhando no plano da imanência, a gente abre isso. No plano da imanência, trabalhamos com o diferente, com o esquisito, com o contraditório. Porque é assim que o yoga na Índia funciona. Ele funciona no contraditório. Não há um yoga, há infinitos yogas. Alguns até nem chegaram a nós. Então, quando Nina Sá começa a trabalhar, a Malu também, com yoga e capoeira de Angola, por exemplo, faz parte da tradição do yoga, entende isso, entre aspas aqui, né? Faz parte da própria cultura e tradição do yoga criar linhas de fuga. É assim que o yoga sobrevive. E o yoga nunca se deixou ser capturado por nenhuma das tradições ou culturas indianas. Por que que no Brasil, que é uma cultura toda recortada por natureza, expressão horrível, mas cabe aqui, vai se deixar fixar-se pelo hinduísmo? Claro que não vai deixar. Seria muita ingenuidade, é que a galera não conhecia o Brasil. O Brasil não é para principiantes. O yoga chegando no Brasil não vai se misturar com Umbanda. Gente, não dá para segurar. Já tem preto velho falando de chakra, tio. Tá entendendo? Assim, são dados da realidade. São fatos. Tem preto velho já soprando, já dando baforada no cachimbo dele no chakra da garganta para liberar. Então, antes que fazia, pá, com banho de ebó, continua. Mas agora a linguagem também já foi sendo incorporada. E sabe o que a Umbanda fala? Não, essa é a tradição do Oriente. Veio com os ciganos. Tá entendendo? Ah, é que seu irmão é branco. Falaram para mim uma vez isso. É, meu irmão é branco. Mas entenda que na Umbanda é muito louco, porque é o orixá que está falando, não é meu irmão. Preto Velho desceu, começou a falar de chakra, ou a cigana desceu, começou a falar de meditação, já entrou, tiozão. Já foi. Já foi. Você pode não gostar, mas no mundo espiritual, no campo espiritual, na cartografia umbandística, yoga já entrou, tio. E entrou pela tradição, pela linha do Oriente. Ah, eu não concordo. Foda-se. O seu terreiro tem liberdade para não falar disso. Dito isso, antes da gente fazer, a gente avançar, eu quero entrar no Patox, mas daqui a pouco, peraí.
Todo yogi, então, convida o seu corpo, que é a natureza, seu corpo é natural. Tirando seus implantes e óculos que usa, seu corpo é natural. E nós somos parte da natureza. Ele inventa a sua própria cultura para viver fora daquela organização conservadora que tenta organizar o corpo dele para caber. Vou falar mais devagar isso. Teu corpo faz parte da natureza, ele faz parte do todo. O corpo na imanência, então, ele não é um obstáculo para o yoga. Ele não está impuro. Perspectiva transcendente e dual, tá ligado? Mas também ele não tem algo escondido para ser desvelado com as práticas. Perspectiva transcendente não dual. Vedanta Adwaita e toda a galera do Tantra. Que a maioria da galera do Tantra está falando, na verdade, de bioenergética, de Reich. Mas vamos pensar em quem realmente está no Tantra ali. Eles também acreditam que há algo dentro de você que precisa ser revelado. Então, não está fora, está dentro. Na imanência, gente, aonde a gente está vivendo aqui, que é a realidade. Então, eu falta dizer a primeira frase, talvez, que eu falei hoje aqui. Pare de achar e experimente. Nas experimentações, seu corpo está deitado na realidade. Então, ele faz parte da natureza. Não há algo a ser desvelado, não há absoluto, não há uma essência esperando Otávia encontrar. Porque esse tipo de pensamento é o que organiza corpos, é o contrário, Cássio Cinculo. A ideia do yoga, libertar corpo, mas você vai na busca de uma essência dentro, não liberta, fecha, organiza. E você fica eternamente esperando subir degraus, faixa preta, terceiro dan, ponta vermelha, para aí sim receber título, símbolo iniciático, nome iniciático. Irada essa tradição, a cultura, muito linda, é irado. Mas você sai do pressuposto que você está sempre em falta. Você não está completo. Então, ele vende a plenitude, mas diz para você que falta. Assim, é obviamente contraditório. E é o que dizem para você quando você levanta a lebre. É que você está muito intelectual. Né? Está muito racional. O yoga não é. O yoga ele dá um turnaround em você. Porque ele não consegue conversar com você, não é um dado da realidade, e você continua sempre correndo atrás do rolê. O próprio aula do Ashtanga, vocês mulheres, não podem fazer prática nos dias no qual Letícia estuda. Nos dias de vocês de ciclo, não pode fazer prática. Não tem posições contraindicadas, certificadas e comprovadas pela ciência. Tudo viagem. Então, o yogin tem a sua cultura corporal. Quando um sadhu, vivo hoje, como a gente está vendo no grupo de estudos, mas cabe aqui agora, vocês vão entender, faz aquelas, palavra horrível, vou colocar entre aspas, mortificações do corpo, vê que eu estou avançando, tá? Isso não é controle do corpo. Ele vai controlar o corpo para alcançar a sua essência. Esse é um pensamento totalmente transcendentalista, que em vez de libertar corpo, fecha ele. O maluco é enterrado vivo por 9 dias, esse é um tipo de tapas, entre os sadhus natas. Não é para controlar o corpo, vem comigo, que agora dá um bugzinho. Mas é para desorganizar o corpo dele, para ele conseguir vivenciar algo que é uma linha de fuga de toda a organização em castas, das leis dos karmas e do dharma, no qual ele foi construído ao longo de toda a vida dele, numa estrutura social de castas. Então, um yoga indiano, que faz as posturas, Hatha Yoga, vamos pensar Hatha Yoga, que é essa tradição pré-moderna, tá? Século XVI, do século XVIII, e alguns dizem até mais antigo, século X, século XII.
As práticas do yoga não são para controlar o corpo, mas é justamente para descontrolar o corpo. É para fazer passar, aí para eu pegar Deleuze, eu transito melhor em Deleuze, para fazer passar algo que não passava. Então, um corpo, mulher, eu pego esse exemplo para ficar bom. Vai ficar bom, mas ele é ruim. Mulher, preta, século XIV, mãe solteira, engravidou de um brahmane casado, na Índia. Esse corpo está todo organizado. Está todo fechado. Então, essa mulher sai das castas, vai começar a praticar Hatha Yoga com uma ordem, ela é aceita na ordem, estou viajando na novela das 8, e ela vai fazer uma série de práticas que para um europeu anglicano, né? É tipo o Silas Malafaia, mas está colonizando a Grã-Bretanha. Pior ainda, pensa o Silas Malafaia. Caralho, pode crer, nós estamos próximo dessa porra agora pensando. É o Silas Malafaia com o Bozó eleito. Caralho, pode crer. Que desgraça, eu fiquei um pouquinho mais deprimido agora. A gente volta para o século XVIII, cara. Nossa, que merda. Me deu um friozinho no coração. É esse cara colado com o poder do Estado. Ele vai organizar aquele corpo. Uma Hatha Yogi, uma Hatha Yogi, meditando num tapas que um mestre dela passou, ela não está controlando o corpo dela, pelo contrário, ela está descontrolando o corpo dela, está desorganizando o corpo dela, para que os karmas, os dharmas, toda essa estrutura de culpa que vai organizar o corpo dela se desmanche nas práticas do yoga. Vou falar de novo. As práticas do yoga são para desorganizar um corpo todo organizado nas castas. Quando Patanjali escreve Yoga Sutra, hoje vai ficar claro no capítulo 2, que ele entra com a moral mais forte. Capítulo 1, ele dá aquela pincelada filosófica, que é irado. Mas no capítulo 2, ele entra com a moral fortíssima. Para capturar aquele yoga que já existia, não védico, tanto que o yoga dele vai se considerar um darshana, são só 6, não é qualquer coisa que vira darshana, são só 6, cara. Yoga, Sankhya, que é uma religião ateísta, foi capturado também, igual o yoga. O Vedanta também faz parte de um darshana. Então, você pratica yoga hoje não para se organizar para fazer parte de uma cultura, tradição que vai dizer como você vai viver. Ao contrário, não é a liberdade, caralho, que o porra do yoga vende? Não é isso que vocês vendem? Liberdade, libertário, não sei o quê, papá. Então, não é para você se isolar do mundo. Eu vou subir mais um degrau aqui. Ah, mas o yoga não está inserido na sociedade. Você está delirando. Você que leu, eu vi essa porra esse final de semana. Você é um marxista comunista e está querendo levar o yoga para esse lado. Falei, meu amigo, não. Sim, eu sou isso tudo. E eu não vejo isso, eu fiquei até honrado de você ter percebido isso. Mas, porque ele ficou bravo com a questão da política. Falei, gente, como é que eu vou explicar para ele que o yoga está inserido na política? Que o primeiro-ministro da Índia hoje está colado com nata, né, da tradição dos natas, e que está instituindo o yoga para todas as escolas. Ele respondeu, mas esse cara não é um yogi. Eu falei, beleza, então para ele esse yogi não é yogi. Quem é yogi para ele é sempre o passado, né? O yoga é sempre alguma coisa que nunca, não existe mais. Quando um Hatha Yogi se enterra vivo, ele não está se escondendo da sociedade, porque ele faz isso no meio de Rishikesh, caralho. Como que não é social? Ele não vai para uma caverna e se enterra vivo lá. Porque até mesmo para se enterrar vivo, que é um tapas que dura 9 dias, ele precisa da sanga dele, sanga todo mundo junto, né? Da comunidade dele, para ver se o cara não morre ali, desenterrar o cara. Para enterrar e desenterrar. Então, assim, primeiro, ele está inserido, nem que for, no coletivo dele, na sanga dele. Não dá para negar isso, tá certo? Ele falou, não dá para negar isso. Ok, então ele faz parte de um núcleo social
que é a sanga dele, ok? É a comunidade. Torceu o nariz, deformou todo o rosto dele, mas sim, ela faz parte de um grupo social. Esse grupo social, esse coletivo, esse sanga, não faz parte de uma tradição? Ah, faz parte da tradição. Ficou todo alegre, expandiu a bochechinha dele do Teletubby. Então, a tradição dele não é a cultura passando de geração em geração? Aí ele já deu uma bugada que não sabia que era cultura também, foda-se. Dei Roy Wagner para ele ler, vai ficar a vida inteira lendo, não vai entender porra nenhuma. Faz parte da cultura onde ele está inserido. A sua cultura está inserida na sociedade. Era uma forma da sociedade se organizar, fazer sentido à sociedade. A cultura dá sentido para ela também. É Durkheim, foda-se. E aí ele não está fora da sociedade, está dentro. Porque o yoga é essa a ideia. Ele é uma porta, uma janela aberta para Otávia sair das castas, Otávia. Isso é muito louco, é muito genial. O yoga é uma espécie. Isso aí é uma expressão bem maluca que eu vi agora. Mas é uma espécie de quilombo ambulante, tá ligado? Porque você se converte, tá vendo uma palavra boa, mas se converte, a morte é religiosa. Se converte àquela tradição e ela decoloniza você da organização social hinduísta, por exemplo, no qual todos nós estamos envolvidos. Claro que a palavra decolonização, para um conservador, você não consegue mais conversar, a cabeça dele explode, ele quer começar a fazer arminha para você. Mas é um processo de decolonização de corpos. O yoga é um processo de decolonização de corpos. O que eu alerto aqui, por isso que o nome chama desformação, é que você se descoloniza, por exemplo, de uma formação, de uma organização corporal cristã, católica, blá, 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 aí ele está junto comigo. Ah, católico, não sei o que. Assim. Mas quando eu falo que aí você se converte a uma organização hinduísta, não dá na mesma? Dá na mesma. Você sai de uma religião e entra na outra. Ah, o yoga não é religião. Eu falei, não, os caras chamam Ordem Religiosa dos Nata. Sampradaya é a Ordem Religiosa dos... Não é religiosa? Porra, claro que é. O padroeiro dos Nata é Shiva, porra. Então, quando o yoga vai chegar aqui entre nós estamos aqui, vamos pensar no yoga chegar na América Latina, no Brasil, em 1960. Vamos pensar com o livro do Caio Miranda. Estamos em 2022, eu sou de humanas, são 80 anos ou 70, não sei. São 60 anos, sei lá, foda-se, várias décadas. Graças a Deus eu não fiz nada de exatas. De educação física, olha que desgraça. A única coisa que a gente tem em exatas na educação física é estatística, que é regra de X. Regra de padaria, tá ligado? 1 é 100, 2 é fácil demais. Frequência 220 menos a frequência cardíaca máxima, 220 menos a idade. Que é uma mentira, né? Bem, enfim, não tem tempo para contar essa história, mas é uma viagem de um maluco que acabou pegando. Então, cada um que vai na tua aula de yoga, você tem a responsabilidade, olha só que louco, né? De decolonizar aquele corpo de todas as organizações, de todas também é demais, né? Você não é terapeuta, né? Mas decolonizar ele de uma certa forma, ou pelo menos fazer ele entrar em contato com todas as estruturas no qual organiza aquele corpo. Mas não para buscar uma essência dentro dele que ele já é, porque você organiza ele de novo. Se yoga é liberdade, então liberta. Ah, mas aí, esse é o problema do transcendentalista, porque ele quer ter uma verdade. E não tem, Vivian. Esta que é a desgraça. No mundo metafísico, está tudo organizado. Tem uma verdade dentro de você, tem uma verdade fora, tem uma verdade no livro, tem a verdade no guru, tem a verdade na própria sanga, tem sempre uma verdade. Aí você fica de boa, Otávio. Não, é só manter aqui que acontece. Ou a ideia que a gente tem muito de que é só sentar para meditar, silenciar, que tudo vai ser resolvido. Não vai. Não vai ser resolvido. Óbvio que não. Não adianta você ficar parado.
sentado, meditando, todo dia, não vai acabar o seu sofrimento. Desculpa, se eu sou a primeira pessoa a falar isso para você, tão jovem. Não vai. A brincadeira que nós fizemos da mergulho para a terceira margem do rio é realmente um trabalho constante. Dalai Lama, gente, é odiado por toda uma geração jovens tibetanas. Ele não é o prêmio Nobel da Paz no país dele, tá ligado, Otávio? O que eu quero dizer? Porque o Dalai Lama é sempre aquela coisa assim, o grande yogi, o grande meditador, né? Ele é odiado no Tibete de 2, 3 gerações para cá. Por quê? Porque ele pegou o beco. Ele não voltou, tá ligado? Ele saiu do Tibete e deixou na mão da chinesada. E uma outra turma entende, está do lado da China, que quer continuar. Então, assim, ele não é unanimidade. Eu não vou entrar na discussão política do Tibete, mas ele não é unanimidade. Então, não há unanimidade. Portanto, Malu Damião, Letícia, Vivian, Nina, vocês também não vão ser. Né? Então, não se preocupe com isso, com yoga. O seu yoga não vai ser unânime. Porque quando tiver unanimidade, quem é que falou isso mesmo? Que é burra, Nelson Rodrigues? A unanimidade é burra. Não há unanimidade. Há um discurso hegemônico, que é o hinduísta, desses gurus guris. Mas é uma convenção. É uma convenção. Se convencionalizou. Se torna óbvio a convenção, não é? Acho que é o tio Wagner também. Se torna óbvio uma convenção. Bourdieu vai chamar de hábitos. Se torna hábitos. Se torna hábito. Eu entro numa sala de musculação, eu bato o olho, é automático. Eu já vejo o professor encostado, ou o clássico colado só nas menininhas, na parte de perna. É o hábitos do professor de educação física e musculação. Eu vejo de longe. De longe. Eu não tenho hábitos da dança. A minha filha e minha esposa tem. Bate o olho e sabe, aquela ali é professor de balé clássico, esse aqui é de dança de salão, eu não consigo entender. Eu não diferencio. Eu só diferencio pela roupa, né? Mas elas conseguem fazer a leitura disso rapidamente. Eu faço educação física. Eu vejo alguém passando no shopping e falo, sou educação física. Por quê? Porque ele não sabe andar, só anda de tênis. Sou educação física. Com roupa que não for de ginástica, eu vejo de longe. É óbvio olhar, eu vejo assim de longe, ele não sabe andar se não for com tênis de corrida, tá sempre a mochila pronta para fazer alguma atividade. Assim. É um hábito nosso. Talvez tenha um hábito de um antropólogo, por exemplo, né? Bater um olho e perceber algumas coisas. Há o hábito do yoga também, ou do professor de yoga, no qual a gente reproduz. Estar alienado disso, para mim, é o cerne de toda a prática de yoga, acabar com a nossa alienação, a nossa ignorância. Então, a ideia de nós buscarmos uma essência só nos aprisiona mais e mais. Nós estamos aqui em busca de desorganizar esses corpos, para eles poderem vivenciar, abrir passagens, comportas, para fazer passar algo. Então, aquele teu aluno que faz uma prática de 1 hora com você e só fala no final, foi gostosinho, bem-estar, foi bacana, porra, não passou nada nele. Ele só consegue falar. Alguns podem até chegar e falar assim, professora Vívia, eu não senti nada. Eu peço, ele vai chegar envergonhado. Mas perceber que não passa nada já é fantástico. Fantástico. Não passou nada. Não percebi nada, não ficou nenhum resíduo. Às vezes eu ouço isso. Não ficou nenhum resíduo para colocar no meu diário de bordo. Falei, maravilha. Agora tu já tem consciência que está tão bloqueado que não passa porra nenhuma aí. Não passa nada. É possível não passar nada. Pode passar ódio também. Certo? Pode passar ódio. Quem viu aqui no retiro viu passar ódio em alguns corpos. Passar ódio. É natural também passar, aí é tio Freud, né? Fazer transferência, né? No professor. Né? É você que faz isso em mim, é você, ele faz transferência. Né? O que passa nele, ele não quer sentir aquilo, então ele transfere para o professor. Isso também é educação física. É óbvio. Cola na tiazinha da esteira, ela vai contar a vida dela inteira. Vai mais 2 semanas, se você for malandro, vira personal da tiazinha. Técnicas de marketing da tiazinha. Não adianta colar na menininha bonitinha, porque ela não tem dinheiro para pagar.
Vai colar na tiazinha. Essa tiazinha vai fazer, vai adorar você, vai trazer bolo, você vai engordar com ela até. Então, a prática de yoga, a gente, muito mais do que toda a parte filosófica, é uma prática de experimentação, gente. Mesmo o Raja Yoga, sentar e meditar, é abrir passagens, é abrir passagens. E nós ficamos muito presos, nós, geração moderna do yoga, tradição moderna do yoga, a nossa, ficou muito preso na replicação de fantasias passadas. Então, nós, sei lá, eu não sei o nome que vocês são, né? Yogis e yoginis que não têm matriz indiana. Eu não sei o que vocês são. Pós-moderna, o nome já está ficando meio demodé por causa do Bauman, né? Sei lá quem vocês são. Vai ter um nome. Uma hora alguém vai colocar um nome em vocês. Yogis posturais modernos foi o que uma norte-americana deu para vocês. Yogis posturais modernos. Agora, o que nós somos hoje nós somos nada, tá ligado? Yoga com funk, yoga com restaurativa, yoga com capoeira, yoga com, sei lá, surf. Isso é nada. Acro yoga, para a academia e para os conservadores que dominam a academia, óbvio, vocês são exóticas. É a palavra que eu recebi quando eu mandei meu artigo há um ano atrás para ser publicado, que eu descrevi alguns yogas no Brasil. Olha, que exótico, que interessante o seu trabalho. Eu falei, não é exótico, tio. Tá acontecendo, mas é foda. A gente latino-americano na gringa é visto como exótico. Exótico. Isso porque o yoga ainda não chegou no norte do país. Quando chegar no norte do país, começar a adentrar a população amazônica, tá ligado? Da floresta, como diz, cara, vai ter vários. Chegou meu Via Daime, né? Mas Prembaba não conseguiu. É um paulista, né? O paulista é uma desgraça, sempre faz merda no meio. Mas vai ter mais desdobramentos ainda. Então, nós aqui, pós-moderno, sei lá o que a gente revisita o passado, a gente se embebe, a gente lê escritura, a gente curte Shivananda, a gente não quer destruir eles. Não somos contra eles. Mas nós queremos beber do passado para atualizar o presente e inventar um futuro. É o que nós estamos fazendo. É o que nós estamos fazendo. A gente se embebe da tradição. É irado. A tradição é massa. Então tem aquele cara que eu brinco de cosplay de Brahmani. Pô, irado, mantém. O cara que traduz um texto do século XIV para o inglês hoje. Massa, cara, continua fazendo. Eu adoro o que vocês fazem. Mas a gente está atualizando o presente, porque é assim que o yoga se mantém vivo. Se o yoga se manter só tradicional, pô, se fosse assim, na sala aqui só estaria eu, né? Só estaria eu aqui. O yoga tradicional, o yoga raiz, como eles dizem. Só estaria eu. Vocês na cozinha com a sogra fazendo chapate. As mulheres foram aceitas a um suor desgraçado, né? Tinham yoginis em algumas ordens hatha yogicas? Completamente. Tem. Qual, então? Entendeu? Elas não estão aqui. Elas não estão aqui. E entenda que o yoga, ele provavelmente vem dos povos dravídicos. Povos originários da Índia. Pronto, para ficar fácil. Eu acho que não é certo falar isso, mas foda-se. São os povos que nem Índia existia. Povos do Paquistão, do Irã. Oi. É a cara da Vivian, né, cara? Jesus. Então, o yoga vem desses povos dravídicos, povos pretos, cara. Eles não são, né? Os drávidas são os párias, tá ligado? Os brahmanes se entendem com pele mais clara, até. Então, o yoga vem desses caras. Não é o yoga que a gente conhece, não é nosso yoga, não sei como era o yoga. Não tem. Tradição corporal foi sendo passada. É igual a gente que chama todo mundo de índio, tá ligado? Araueté, Yanomami e tantos outros, eles não têm nem a mesma língua, né? Eles falam diferente, deus diferentes. Vocês sabem disso já. Os yogas também foram se desdobrando para chegar até o corpo de Otávia hoje na América Latina. Olha que louco, né? O yoga foi se desdobrando em milênios e chegou no corpo da Nina. Que se chegou no corpo da Nina, no corpo da Malu,
é porque ele foi criando desvios, 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 e se manter vivo. Ah, então qual é a essência do yoga? É a liberdade. Pode continuar falando isso. É a liberdade. Então, se é a liberdade, essa tal liberdade. Então, eu vou me aprisionar a uma tradição? Não. É porque é o contraditório. Ah, mas eu gosto, Beto, da metafísica. Irado. Do transcendente. Massa demais. Continue transcendentalista, não tem problema. Eu trouxe a imanência, porque é na imanência que o transcendentalista vive junto com nós, que não somos. Porque na transcendência, o imanente não existe. Na transcendência, a Letícia não existe. É na imanência que outros coexistem. No transcendentalismo, na metafísica, há uma hierarquia que não cabe o diferente. Não cabe o diferente. Então, eu trago a imanência não para acabar com o conservador, porque Patanjali é realmente um metafísico. Mas a gente vai fazer uma leitura depois do intervalo do capítulo 2, como nós fizemos do capítulo 1, imanente, tratando o Patanjali como um ser normal, homem, de uma casta, pertencer a uma classe social, a uma organização, um coletivo, contextualizado num período histórico. O texto dele não é perfeito em si mesmo. Um texto feito por pessoas. Isso é uma afronta para o conservador. Isso é uma afronta para o fascista. O conservador, porque assim, meu professor, porque eu entendo, meu professor foi de Oxford. Ele ia dar aquelas canetas vermelha, preta, verde no bolso, tem pochete, suspensório. Ele é o conservador em pessoa. Não é uma pessoa. Né? Se você lê um Paul Tillich, por exemplo, que é um teólogo, eu conheço teólogos protestantes por causa dele. Você conhece um Paul Tillich. Cara, é irado. O trabalho do cara é muito louco. É muito bom. Mesmo sendo um protestante, puta conservador, norte-americano, que eu odeio, mas olha onde eu fui parar, né? Para na mão do tiozinho assim. Então, os conservadores não são o mal. É que o pequeno fascista se alimenta desse conservadorismo para tentar organizar um mundo perfeito de si mesmo. E tudo que é exótico é o pensamento da Maris. Menina veste azul, rosa, menino veste azul. Vai organizando os corpos. Na imanência, os corpos se tornam fluidos. Mas até o conservador pode existir. Não tem problema. E aí, outra referência de cabeçudo, Sociedades contra o Estado. Pierre Clastres, eu acho o nome do tiozinho. Irado, um livrinho pequenininho, tu acha em PDF. Muito massa. Ele vai estudar as organizações sociais ameríndias aqui do Brasil. E, cara, são totalmente plurais, diferentes, conservadoras também da sua tradição. Não é um mal, mas são conservadoras da sua tradição, mas coexistem com as outras. Sociedades guerreiras. Sociedades guerreiras, irado. Eles lutam uns contra os outros. Essa é a tese do Pierre Classe. Justamente sabe por quê, Vivian? Para que um grupo não domine o outro e não forme um Estado. Por isso, sociedades contra o Estado. É uma cultura de guerra, sociedade de guerra, mas é justamente para um não colar com o outro, não juntar forças. Por isso que no Brasil não tem império, tipo Azteca, Inca. Do lado, cara, do lado. Um monte de império. Meio que é como se a sociedade fosse empurrando a galera para a cordilheira, tá ligado? Porque nenhum império se cresceu no que hoje é Brasil. Não é irado isso, cara? É irado isso. Nenhum império se cresceu no território que nós chamamos hoje de Brasil. Os impérios estão lá no México, estão os Incas. Aqui não se cresceu nenhum. E não é à toa, eu fico pensando depois nisso, que a gente tem os Bororo bem no meio do Brasil, praticamente, né? Porque poderia ser em Minas, mas eles iam estar cansados, sacanagem. Bem em Mato Grosso, Bororo é uns malucos fortão, cara. Que os próprios bandeirantes que saíam daqui do litoral davam um maior rolê para não passar porque hoje é Mato Grosso. Porque ia tomar flechada, ia tomar pedrada na cabeça. Era tipo assim, os malucos eram headbangers. Headbanger é referência de velho, né? Aquelas roda punk, né? Não passavam por lá. Aqui só tinha uns manezinhos mesmo, né? Os carijó, povos gentis. Os caras
Os carijó, meu, era só chamar os caras para caravela, eles entravam sozinhos, cara. Aí traziam eles escravizados aqui para... Aqui não, né? Para São Vicente, olha que sacanagem. Bororo? Nossa, sangue quente. Sangue quente. Esses caras, então, de uma certa forma, empurram o império para fora. Aí o Yoga quer vir para cá e quer se tornar império? Com nós? Nem fudendo. Eles vão se fuder na nossa mão. O Yoga aqui vai criar linha de fuga o tempo todo. Mas entenda, essa é a tradição do yoga, criar linhas de fuga. Você olha na Índia hoje, mesmo hoje, cara, são infinitas ordens e subordens. Um naga briga com um guru e vai ser nata, depois ele volta para o naga, ele cria um outro, vai ser agori. São vários também. Então, todo mundo inserido no mesmo contexto. Então, uma mulher nata, zero karma, e se torna uma santa. Olha que irado isso. É possível uma mulher indiana se tornar uma naga, mas vai sofrer. Uma naga, nata não tem, acho que não tem mulher. Ah, nata também tem. Uma naga não pode ficar pelada também. Os homens podem ficar pelados, mas a mulher naga não, tem que cobrir. É. Também, né? Porra. Mas tudo bem, Durga sobreviveu lá, cara. Só Durga sobreviver numa sociedade patriarcal como é a Índia é muito massa, né? E continuar sendo retratada segurando cabeça de homem decepado, né? Eu acho isso de uma força fodida, né? São corpos indomesticáveis, cara. E aí vem para cá, a gente se sente mal porque não é da tradição dos cueca. Não, não tem que se sentir mal, porra. Certo? A tradição do yoga é desorganização de corpos, é criar linhas de fuga. Abro vocês para a gente trocar uma ideia, antes de dar um intervalinho, a gente voltar para o Patócrates, capítulo 2. Destruir Patócrates no capítulo 2. É a nossa missão às 10 da manhã. Fique à vontade, gente. Tem um pãozinho de queijo. Vou ver se dá tempo de fazer. Aqui não, a Júlia está dormindo ainda. Deu tempo de Bom assar. dia! Bom Oi, Cris. Tudo bem, dia! Cris? Tudo Cris do jóia? Brasil, Cris. Olha só agora o nome. Cris Bernardo do Brasil. Muito bom, Cris. Teve aula quarta? Ou não mesmo? Não, não teve. A galera achou melhor Ah, não ter no então tá bom. feriado. Aí eu gravei uma aula, que eu sou nerd, e subi. Então tem uma aula gravada lá. Porque Caraca, eu sou nerd nerd. pra caramba mesmo. Eu sou Valeu, nerd. Beto. Quem mais, gente? Tudo bem aí, não? Eu sei que eu chovi meio no molhado para vocês, mas... Pois não, pode falar. Malu. Bom dia. Fiquei pensando em algumas coisas que você falou. Distanciamento entre o objeto e pesquisador. Malu, tá falhando. Malu, tá falhando um pouquinho o teu microfone, cara. Tem alguma coisinha... Eu vou tentar. Não tô te ouvindo. Não tô te ouvindo, Malu. Vou tentar desligar a câmera para ver se funciona. Melhorou? Ah, melhorou agora. Manda bala. Estou numa internet muito ruim, gente. Mas, tá, fiquei intrigado com algumas coisas que você falou. Esse distanciamento do objeto pesquisador e como isso talvez seja uma problemática. Eu escrevi no chat na hora um conceito que chama escrevivência de Eu vi uma agora. intelectual negra, que chama Conceição Evaristo, e ela fala basicamente algumas coisas que o feminismo negro já discute, né? A importância da aproximação do pesquisador com o tema de pesquisa. Escrevivência é justamente isso, né? Você escrever sobre a sua própria experiência. E aí ninguém melhor do que a pessoa que experiencia aquilo para escrever sobre aquilo, e o falso distanciamento que a gente tem de muitas vezes do pesquisador escrever sobre a outra pessoa como se ele fosse um objeto distante, sabe? E Perfeito. como que isso implica uma superficialidade, muitas vezes, no que está sendo exposto ali, porque a pessoa não entende a dimensão
do que poderia estar sendo retratada, porque ela não faz parte daquele grupo que está sendo retratado. E aí eu acho isso muito interessante, assim, inclusive as minhas pesquisas vão para esse lado, né? Porque eu pesquiso feminismo negro, como uma mulher negra, e eu acho que essa é uma das principais justificativas de eu estar escrevendo o que eu escrevo, porque eu acho que ninguém melhor do que eu para estar falando sobre esse assunto. Tipo, nunca que um homem branco vai conseguir falar sobre a experiência de mulheres negras. Embora ele tenha essa distância, eu acho que é justamente essa distância que impeça dele fazer isso de uma forma realmente eficiente. Então, eu meio que discordo dessa ideia de distanciamento, sabe? Porque eu sigo por uma linha que não acredita muito nisso também. Muito bom, E mano. aí eu fiquei pensando a respeito disso, até em outros exemplos que você usou, por exemplo, do Pai Santo, né? E eu vejo que você sempre fala sobre o seu irmão. Isso é uma em vários sentidos, porque eu acho que pessoas brancas, por exemplo, dentro de religiões de matriz africana, elas muitas vezes distorcem os nossos próprios fundamentos e conceitos, porque elas são racistas, né? E aí eu acho que esses espaços são espaços de aquilombamento, de pertencimento, de enraizamento de muitas pessoas negras, porque é às vezes onde a gente consegue manter alguns fundamentos que a sociedade não permite. E aí eu vejo que quando pessoas brancas adentram esses espaços, elas distorcem muitas vezes o que a gente coloca e tornam esses lugares lugares muito problemáticos para a gente em vários sentidos, sabe? Eu não acho uma ideia de pluralidade, acho que é uma ideia de hegemonia muitas vezes, e eu já vi dentro de terreiro pai santo branco, racista, que inclusive imprime o racismo dele nas próprias visões, nos próprios ensinamentos, que falam coisas que não são possíveis, sabe? Que tipo assim, sua filha me mandou te dar um recado, a pessoa é preta e virou uma menina branca. Claramente é impossível, tipo assim. Aquela pessoa ter uma filha branca e mesmo assim a pessoa consegue descrever a possível filha como se fosse uma pessoa branca. Então, tipo assim, eu acho que existem várias problemáticas aí que esbarram novamente no fato de que a pessoa que fala, ela porta todo. Falhou agora, Malu. Você está sem fala agora. Voltou. Eu queria falar isso, porque eu acho que de que quem fala carrega toda, que é a mesma escrevivência, quem fala carrega toda uma trajetória que com certeza vai ser feita do que a pessoa falou. Então, quando você fala, por exemplo, é o Orixá que está falando, não é meu irmão, por exemplo. Eu não acredito que as palavras saem pela boca do seu irmão, com certeza. O que ele fala, como ele fala, é isso aí, entendeu? E aí, Perfeito, claro. porque, sabe, não é possível, mas dentro do terreiro a gente vê coisas racistas. Então, apesar de ter uma ideia da dimensão espiritual, eu acho que também tem uma que as pessoas fazem da trajetória que elas carregam como passa como Falhou de novo agora. Agora ela saiu. Voltou. Tá sem voz agora, Malu. de novo. Voltou. Agora voltou. Para entender o que eu estava falando de Marx. Existem estudos pan-africanistas, né, que falam sobre as vidas dele à África, e quando ele vai à África, como ele desvia aquelas pessoas, como é totalmente racista. E aí eu vejo que esse problema, por exemplo, o que aconteceu? No Brasil, a gente pegou essa teoria marxista e as pessoas acham que entender a realidade brasileira a partir da ideia de classe, quando, na verdade, o pobre no Brasil é negro, né? É preto. E aí a pessoa fica falando como se a realidade do pobre se resumisse a uma realidade de classe e não a uma realidade de raça, e como se essas duas coisas também não tivessem imbricadas e tivessem diálogo ali. Então, qual que é o problema quando a gente pega uma teoria marxista e traz para o nosso conceito? Porque a teoria marxista, ela exclui a ideia de raça. Ela não pontua essas questões.
E a gente vive numa realidade onde pobre é preto. Então, quando a gente pega essa teoria e traz para cá, ela não faz tanto sentido, assim, porque ela não contempla toda a realidade do brasileiro, né? E aí, mais uma vez, eu fico pensando que é um cara branco, que faz um estudo da perspectiva dele, que não se aplica à nossa realidade, que é uma realidade. Caiu. Voltou agora, Malu. Era isso. Eu pensei Deu. várias vezes. Deu para entender, Mas é sim. isso, é porque eu acho que realmente o sujeito faz toda a diferença, né? E a trajetória dele faz diferença. Perfeito, Malu. Eu vou pontuar aqui, depois eu passo para você de novo, se você quiser. Quando eu coloquei a questão do distanciamento do objeto, é só para a gente não se tornar apologético ao objeto, ao sujeito que a gente estuda. Foi nessa colocação, né? E segundo, eu não sou estudioso da religião afro, mas tenho total certeza que quando meu irmão fala, ou o X ou Y falam, branco, preto ou índio, dentro da Umbanda, o cavalo está falando também, né? Carrega, isso eu tenho absolutamente noção. Eu não, quando eu falo que é o orixá falando, eu não penso que ele está incólume, né? Fora, porque senão seria um transcendentalista. Agora, quando eu coloco o distanciamento do objeto, é para deixar claro que a grande parte das pesquisas do yoga, religião afro, eu não sei, ela é apologética. Ela se dedica a defender as escrituras, a defender tudo da tradição e não consegue construir nenhuma tessitura crítica. Então, perde totalmente a criticidade na discussão do yoga brasileiro, né? Então, eu não defendo a Umbanda ou o yoga, mas descrevo o que meu objeto, o meu sujeito fala, e até mesmo a contradição e o racismo de um pai de santo, por exemplo, faz parte da tradição e da cultura do yoga, ou da tradição e da cultura afro, entende? Então, faz parte. Um pesquisador vai olhar e falar assim, olha só, se reproduz, mesmo na cultura afro, para falar na Umbanda, o preconceito que é estrutural no Brasil. Então, reforça a ideia da estruturação das raças, né, da questão do preconceito. Então, mesmo assim, a pesquisa acadêmica é importante nesse sentido. E é preciso tomar um distanciamento, porque senão poder falar, eu não vou pesquisar esse pai de santo porque ele é branco e ele é preconceituoso. Não, tem que entrar. Tem que entrar justamente para mostrar que há uma estruturação ainda racista dentro de terreiros de Umbanda. Então, ainda assim, eu entendo essa colocação, mas tomar um certo distanciamento. O distanciamento não é ficar incólume, né? Mas tomar um certo distanciamento para não se perder na hora de você pesquisar um objeto, um sujeito, é importantíssimo, até para você não ficar, tipo Eliade, fora. O Eliade é um cara que estudou yoga e criticava os yogis modernos como aberrações. Era super preconceituoso. E para ele, o yoga certo era aqueles yogas antigos, né? Quando entra uma galera nova a pesquisar o yoga, eles legitimam esse yoga que Eliade desconsiderou e reproduzem, né? Dizem que está acontecendo. Só que os caras viram meio apologéticos, né? E vão, em vez de estudar os yogas modernos, buscar escrituras mais antigas no qual ninguém ainda tinha traduzido, que é importante, mas não se consegue discutir de forma crítica o yoga hoje, na nossa realidade. A gente fica só como teólogos, né? Estudando os textos antigos. Então, eu não defendo a Umbanda, ou mesmo o yoga, mas escrevo o que o meu objeto fala, né? Eu escrevo o que o meu sujeito fala, mergulhando nele, entrevistando ele, participando, sendo praticante também, mas não me convertendo, né? Senão eu vou começar a fazer uma apologia ao Ananda Marga. Eu fiz uma banca de um cara estudando o Ananda Marga no Brasil, uma escola de yoga, e na qualificação eu falei, cara, tá irado, mas assim, você descreve o líder do Ananda Marga, esqueci o nome dele, como um santo. Parece uma agiografia, e não uma biografia dele. A agiografia é a biografia de um santo. E não cabe isso na academia. Você não pode escrever o cara como um santo. Ele não é um santo, ele é uma pessoa de carne e osso. Então, é disso que eu coloco, é disso que eu penso quando eu coloquei a questão do distanciamento, né? Não é ficar incólume, né? Não é ficar... não vou me juntar com essa galera, mas também não virar apologético, senão você vai acabar eliminando personagens, né?
do contexto você estuda, porque ele é contra o que você pensa. Aí é foda. Aí você começa, então, também obscurecer seus dados, tá ligado? Então, com certeza, quando eu digo que a tradição do yoga é corporal, eu entendo, então, que quando Letícia vai fazer a prática dela, ela carrega junto dela toda a sua história. E que pensa um transcendentalista que eu critico, em geral, os metafísicos no Brasil? Quando eles vão falar da tradição deles, do yoga deles, parece que vem de um lugar que está isolado, incólume, né? Perfeito em si mesmo. É essa crítica que eu falo. Não, o teu yoga, mesmo tradicionalista, mesmo ligado a uma tradição de milênios, está embebido da realidade do Zona Sul Carioca, por exemplo. Né? Não está fora disso, está dentro. Então, lá dentro vai estar todas as contradições que a vida acontece, e você escreveu muito bem, Malu, mas não podemos excluir o contraditório, porque ele não é... Não, a gente não gosta dele, tá ligado? Então, é igual eu, então, não sou afim aos tradicionalistas, mas todo o trabalho que a Universidade Federal de Juiz de Fora, por exemplo, que tem o único indiano que estuda yoga no Brasil, ou pelo menos os textos, né, que é o Dilip, que é um cara de Goa, estudou no Rio de Janeiro e agora está em Juiz de Fora. Só que são trabalhos todos voltados para as escrituras do yoga. E há uma discussão zero do yoga hoje, né, inserido na sociedade. Então, ele elimina o contraditório aí. Tudo que é yoga hoje parece que é uma aberração, a ocidentalização do yoga, e eu acho que não. Mesmo a ocidentalização do yoga tem que ser estudado, certo? Mesmo tem que ser estudado. Esse yoga aqui é ocidentalizado. Tem que ser estudado também. Esse yoga aqui mistura com capoeira de Angola. Nada a ver, tradições, nada a ver. Tem que ser estudado também. Nem que for para mostrar, olha só, os caras estão deturpando isso, sei lá. Mas está se apropriando, mas tem que ser discutido também isso, né? Então, volto só a reforçar que não estudo AF, né? Quando eu falo de decolonização, eu não estou falando de corpos pretos só, mas estou falando do yoga que nós recebemos colonizado. É disso que a gente se refere. Eu acho que os trabalhos no qual você está empreendendo, Tainá está empreendendo, Letícia está também entrando nessa, é importante para revelar yogas que acontecem contaminados para esses caras que entendem que a aproximação do yoga indiano com matrizes ou motrizes brasileiras não é uma deturpação. Faz parte do próprio sincretismo e da bricolagem da cultura brasileira que engole tudo e regurgita do seu jeito. Por isso eu chamei de yoga malandro. Se quiser, pode entrar, ou se alguém tiver alguma outra questão, ou continuar essa discussão, que eu acho linda, fiquem à vontade. Cris, tudo bem? Vívia, tudo bem? Otávio, tudo bem? Beleza. Vamos dar um intervalinho aí de 20, 30 minutinhos, para o tempo do pão de queijo ficar pronto, e a gente volta direto para o capítulo 2 de Patox. Mas eu não vou traduzir Patanjali, certo? Não vou traduzir Patanjali. Nós vamos pensar Patanjali à luz, né, do background, né, da imanência, da filosofia da diferença, e vamos pensá-lo com os nossos corpos, e não tentar pensar o que Patanjali quis dizer. A gente não interpreta Patanjali, né? A gente é atravessado pela fala de Patanjali, vamos ler ele como uma filosofia, e não como um texto sagrado, não como uma teologia, mas como uma filosofia, escrita por pessoas comuns, normais, que também erram, certo? Também são preconceituosos. Letícia, por favor. Só para dar continuidade um pouco aqui na conversa, porque eu fico às vezes frustrada, né, quando a gente abre alguma discussão e ela meio que se encerra imediatamente. Então, já que Malu abriu o gancho, essas questões de objetividade e distanciamento me são muito caras enquanto pesquisadora.
Eu acho que em algumas das aulas, no começo aqui da formação, a gente já tratou um pouco disso, quando o Roberto trazia para a gente o termo perspectivismo, né? E nesse sentido de conhecimento perspectivado mesmo, e nesse sentido eu sempre amo fazer a recomendação do texto Saberes Localizados, de Donna Haraway, que é uma epistemóloga feminista, e o argumento dela é que a única objetividade possível, se é que a gente está em busca de objetividade, mas se é que é necessária essa ideia de objetividade, né? É um saber situado mesmo, né? É você se implicar no texto e explicitar para quem te lê e para quem está construindo o conhecimento coletivamente, né? Para as redes de troca, que assim se faz saber científico, afinal de contas, você explicitar quais são as condições, os marcadores sociais que estão informando o conhecimento que você está construindo. Né? Então, se busca algum tipo de objetividade, que seja por aí. Não essa ideia de um distanciamento frio, que reforça essa categoria do universal, que a gente sabe, já está mais que na hora de que a gente saiba, né? Que é a categoria do homem, branco, heterossexual, etc. E nisso também eu lembrei de uma outra aula. Eu me sinto puxando a orelha do Roberto. Vocês estão aqui para isso. Mas é que eu lembrei de uma outra aula que você fez. Só que daí sou eu que sempre me colocando no lugar da antropóloga de plantão, né? Que você falava assim, que às vezes a gente precisa se colocar em campo como um antropólogo, que passa meio invisível ali, que vai se misturar com aquela galera, mas sem ser muito notado, não sei o quê. E, enfim, essa já foi uma intenção da antropologia lá em seus primórdios, no século XX, mas muitas águas rolaram e hoje é quase consenso, né? Não tem essa. A antropóloga não vai se colocar em campo para passar despercebido, muito pelo contrário, é um conto entre outros corpos que afeta o contexto no qual está se inserindo, e tanto metodologicamente para realizar pesquisa, enquanto a escrita, né? Precisa ter isso em vista, né? Que o contexto ele é afetado com a nossa presença. E daí eu penso, não só daí ficar no linha da antropologia, mas nós, enquanto praticantes e professoras de yoga, como que a nossa constituição implica o contexto no qual a gente se insere, né? A gente não vai se invisibilizar nunca, e quanto mais pessoas que estão sob hierarquias de marcadores sociais mesmo, né? Mulheres, corpos pretos, corpos LGBT e tudo mais, sempre tem essa explicitação de quem nós somos. Outra coisa que isso me faz lembrar, eu tive o privilégio e a felicidade na minha graduação, quando eu pude cursar 2 disciplinas de antropologia visual, que era uma coisa bem inovadora assim, no departamento aqui na Federal do Paraná. Que a antropologia é uma disciplina muito pautada na escrita, né, claro, e quando começou a se desenvolver um pouco da antropologia visual, tinha essa questão assim, então coloca uma câmera ali no meio da galera, deixa a câmera rodando, e isso vai ser o máximo da invisibilidade do pesquisador, né? É como se você pudesse se ausentar mesmo do que está ali, e daí a gente vai conseguir ter um material puro, né, para poder analisar depois. E isso também é uma balela, né? No momento que tem uma câmera ali, a galera fica ciente que tem uma câmera ali, né? Isso também vai afetando. Então, tem várias construções muito interessantes da antropologia visual, se alguém se interessar, depois eu posso passar uma referência. Mas, para Malu, em específico, que eu adoro que a gente esteja juntas nessas aulas, porque raramente nos encontramos, tem aula que eu venho, tem aula que ela não vem, né? Mas tem um texto, Malu, que anota aí, por favor, que eu acho que vai te interessar bastante, que é de uma pesquisadora chamada Silvana de Souza Nascimento, e o título de um artigo, né, publicado na revista de antropologia da USP, é O Corpo da Antropóloga e os Desafios da Experiência Próxima.
que trata bastante dessas questões sobre corporalidade e objetividade, né? De fazer pesquisa de uma escrita implicada. É uma sugestão muito preciosa aqui que eu ofereço a você e a turma. Muito bom, Letícia. Depois põe aqui embaixo, tá? O nome. E é muito bom que a gente converse isso, porque vocês não vão ter essa conversa em nenhum outro lugar, entendeu? Então é muito bom. Vocês não vão ter isso. Essa conversa esse diálogo, né? Esse encontro de pensar nossos corpos imersos no yoga, como a gente influencia, é influenciado, você não vai ter isso em nenhum outro lugar. O que está dado aí fora, ficou muito claro para mim nessa semana agora que antecedeu, que eu dei um monte de live, caralho, que chegou uma galera nova, né? Fiz uma live, tinha 300 e blá, blá, blá. Ficou muito claro que a galera tá... Gente, a galera tá muito distante do campo do yoga do que nós estamos falando aqui. Muito distante. De pensar que, cara, significa então que o yoga não tem algo pré-dado. Então, assim, tá nesse tipo de fala, né? Então, quando eu coloco do distanciamento, não é para, volto a dizer, ficarmos incólumes, porque isso é impossível. Seu corpo já está experimentando aquilo enquanto está tentando olhar. Mas está ciente, ou está espreita que você está inserido naquele rolê, isso é imprescindível. Está ligado que está ligado. Até para você começar a perceber como também quem você está pesquisando ou estudando também está fazendo isso com você, né? E nós, latino-americanos, somos completamente esquecidos no campo do yoga mundial. Tem que ficar meio claro isso, tá? Ninguém está nem olhando para a gente na gringa. Ninguém nem sabe o que nós estamos fazendo aqui. Nem tem ideia. Nós somos bichos exóticos e selvagens, porque não está nem ainda numa gaiola. Porque assim, quando começarem a olhar para a gente e perceber, primeira, só para ter uma ideia do que eu estou querendo dizer do distanciamento, assim, quando o primeiro grupo de estudos que eu fui lá na PUC, que apresentei esse artigo que eu publiquei, acho que ano passado, retrasado, que eu levei para ser discutido ali 5 yogas diferentes, né, no Brasil, que não descende, estou escolhendo as palavras agora, da tradição indiana no Brasil, a primeira fala foi: mas é que você está pegando aí uns pontos fora, né? Assim, não é isso do yoga, né? Falei, gente, não, é o meu objeto falando, é meu sujeito falando, eles estão aí, né? Tem Marta Xavier na praça periférica de Salvador, dando aula, gente. E aí, quem que falou para mim que foi lá estudar eles também? Foi você, Letícia, que foi com a Marta, não? Não foi, né? Foi você, Otávio? Acho que foi a Malu. Foi a Malu que foi... Ah, foi a Malu, pode crer. E que o pipoqueiro, sei lá, o tiozinho estava lá encostado na árvore, também está praticando yoga. Gente, isso é absolutamente novo, né? Em 60 anos de yoga no Brasil, o yoga está fechado para alguns núcleos muito específicos, né? Elitistas. Então, quando o cara na academia, esse sim é o isoladão, tá ligado? Tá lá fora, sentadinho, esperando chegar coisa nova para criticar. E tá tudo bem, a gente da academia, a gente se alimenta disso. Mas ele fala, mas isso aí, meio assim, isso não existe. Você só pegou um ponto isolado, né? Eu falei, não, gente, tá acontecendo. Vocês vão esperar, nós da academia vamos esperar até fazer o quê? Aparecer na televisão para você? Não, tá acontecendo. Então, conseguir ler isso tudo e descrever, hoje é meu grande foco, né? Uma hora talvez eu canse, mas ler esses desdobramentos que o yoga está acontecendo, que eu acho uma lindeza, que para um conservador como o da PUC nossa, logo, logo isso acaba, isso é só uma loucura, né? Só um negócio... ou ler como uma norte-americana chamada Andrea Jain, tudo é neoliberal, tudo é uma construção capitalista, tudo é por causa do capitalismo. Não é tão fácil assim. Então, quando eu coloco o distanciamento, é assim, olhar e não ser capturado por esses discursos fáceis, né? Não é tradição, então não é verdade, então não vale. Ou, é só para vender. Não, gente, tem algo acontecendo entre
que não é tradição indiana, não pertence a nenhuma, é um desdobramento novo, e não é para vender, né? Não foi capturado pelo capitalismo ainda, e também não é tradição. Tem alguma coisa entra acontecendo. Então, esse olhar treinado é o que eu chamo de distanciamento, né? Você não ficar fechado numa casinha tradicional ou conservadora, porque ela não falou certo o sânscrito, então ela não conhece tão bem o yoga. Esse é um pensamento bem preconceituoso que a academia também traz, né? Ou, no exemplo que a Malu colocou, mas essa Umbanda aqui é branca, então ele é racista, então eu não vou estudar. Não, tem que estudar, tem que jogar, tem que colocar claro, né? Como a sociedade está entremeada em todas as construções espirituais que vão acontecendo, né? Então, nós estamos... A Umbanda está se embebendo de algumas tradições indianas, outras não estão. Tem alguns pais de santo ligados que isso acontece, tenta tirar do terreiro, mas está acontecendo, né? Os próprios consulentes levam essa fala também para a consulta num terreiro de Umbanda, tá ligado? Fala lá, mas o meu chakra está desalinhado. E acontece, então também não é só uma via assim tão fácil, é isso que eu estou querendo colocar. Não é tão fácil assim, tá ligado? Pensar essa decolonização de corpos no yoga é bem difícil e é uma discussão completamente nova. Dentro das tradições afro, isso é bem discutido já. Mas no yoga, isso é zero, não tem ninguém. O que tem na academia hoje é falando assim, yoga capoeira de Angola, nada a ver, não tem tradição, não sei o que, é uma loucura. É assim. É isso que eu digo do distanciamento, né? O cara olha e fala, não, isso nem existe. Eu falei, não, estou falando, gente, existe, eu estou aqui descrevendo para você, existe, né? Ou como fizeram muito também com o próprio yoga do Hermógenes, né? É uma invenção do Hermógenes. É uma invenção. Ele inventou aquilo lá. De Rose também inventou aquilo lá. Caio Miranda também inventou aquilo lá. Tudo são invenções. Macena também inventou. Só que para ele não falar que Macena inventou, ele falou que ouviu de Shiva. Olha só. Ele era um peixe. Entendeu? Então, assim, se você lê cego a isso, você não consegue pegar o que está acontecendo entre, né? E tem muita coisa acontecendo no campo do yoga, no Brasil, que está totalmente esquecida. Eu volto a dizer, isso que nós estamos conversando aqui, você não vai ouvir em nenhum outro lugar. Nem na academia. Você não vai ouvir isso aqui. E esses esforços que Malu faz, Letícia vai estar fazendo agora também, de trazer uma nova discussão para o yoga, que não fica falando só dos textos sagrados, da tradição que se fundou no Brasil. É o que mais me convido para a banca lá na PUC. Vai descrever a chegada do Shivananda no Brasil. Fala, nossa, não aguento mais fazer isso aí, cara. Chato pra caralho. Eu gostei muito de uma... Foi um TCC de graduação de psicologia, cara, que a menina fez. Nós fizemos até um grupo de estudo sobre isso. Ela estudou um texto da... esqueci. Da autora, aquela que não é brasileira, mas ficou no Brasil, que foi no Rio de Janeiro. Caralho, esqueci o nome dela, foda, não é Cecília Meirelles, não tá aqui. Maconha é foda, vai mexendo com a memória. Ela é ucraniana, polonesa, sei lá, como que é o nome dela mesmo? Polonesa. Fala com a porra do microfone aberto, Kika. Esqueci. Mas ela fez uma aproximação de um livro de uma autora que não é brasileira, mas radicada no Brasil, com yoga. Cara, um texto muito louco, muito irado, totalmente fluídico, diferente da construção que a gente geralmente tem, a introdução, não sei o que, fez uma outra construção lindíssima, cara. A galera da Federal de Santos tem feito uns trabalhos com yoga muito diferentes e muito legal. Da cadeira de psicologia da Federal de Santos, muito irado. Totalmente diferente das construções no qual eu vi até hoje sendo feitas sobre yoga. E isso me inspira muito, porque tem uma galera nova pensando o yoga de forma diferente. A galera da minha geração
puta, chata pra caralho, só ficam falando disso. Ah, porque Yuji, bababá. Comecei a ler o texto de yoga de qualquer banca e começa, yoga vem de Yuji, fala, não, pelo amor de Deus, tira essa bosta. Bem, yoga vem de Yuji, que é ligar, reatar, bababá, bababá, babá. E sempre o mesmo texto, que é Patanjali, né? Acho que a gente pode começar a se embeber de novos textos, de novas leituras, mas não de forma dogmática, né? Não de forma sectária, porque tem uma pegada, uma professora bem libertária do Tantra no Brasil, mas se for olhar, critica Patanjali, mas se for olhar, é tão conservadora quanto, não sei se me faço entender, só que em vez do Patanjali, ela se arvora nisso aqui, e tudo que não é isso aqui é menor, não é? E não, cara, a gente está numa pegada de beber de todos eles e aprender como ele afetando a de Clarice Lispector. Muito bom, Vivian, obrigado. Caralho, como eu esqueci Clarice Lispector. Exato. Ela fez um TCC trabalhando com um texto da Clarice Lispector e o yoga. Caralho, ficou tão legal, cara. Tão legal. A gente fez até um grupo de estudo sobre ela. Ficou muito bom mesmo. Que é uma galerinha ali da Psicologia da Federal de Santos, que tem essa visãozinha mais aberta, mas pensa o yoga num plano da imanência. Pensar o yoga no plano da transcendência e cria as hierarquias, aí você começa a tirar tudo que não pertence àquela tradição. É disso que eu falo de uma certa isenção, senão você se prende à tradição. Eu tenho exemplo de um amigo meu, acho que eu ainda considero amigo meu, antropólogo de Federal de Santa Catarina, que foi estudar o yoga, mas pô, no meio do processo ele meio que se converte ao que ele está estudando. E aí tudo que não é aquilo é menor intelectualmente. Então é meio que um trabalho, faz um inverso, né? Que assim, até Lévi-Strauss, a gente tem aquela coisa assim, os povos primitivos e selvagens, e nós europeus vamos organizar como eles pensam, né? Isso se inverte hoje com a gente. Hoje nós somos os selvagens, não sei se vocês entendem o que eu estou falando. Nós no yoga somos os selvagens, tá ligado? Nós somos os não organizados. Os cognitivamente menores, tá ligado? Eu quero dizer, quando o cara lê lá fora esse último artigo que eu fiz, que apresenta o trabalho da Tainá, é alguma coisa menor intelectualmente. Eles riem. E aí eu fico sério, eu que rio bastante. Eu fico sério, eu falei, você está rindo do quê? Você está rindo do meu sujeito, do meu objeto? Não, é super sério ali. Ou da Mila, que é só Shavasana. Aí as pessoas perguntam, só dorme? Eu falei, não, eles meditam 1h30. Qual aluno seu que medita 1h30 ou 2, sem se mexer? Aí fica um certo silêncio, um constrangimento. Então a gente tem que quebrar um pouco isso. E autoras, né, que pensam, estudam yoga, falam yoga, não precisa nem estudar, mas assim, no sentido acadêmico, mas pensam yoga, mulheres que não são conservadoras, seja tântrico ou de uma tradição do Vedanta, né? A gente tem um monte, tem Vedanta, a gente tem 3, né? Vedanta é do Tantra, e a gente não sabe nem qual é a tradição do Tantra, né? Vira tudo. E todo mundo que defende Patanjali, né? Então a gente tem Patanjali como grande, não é por isso que está estudando aqui Patanjali, para você ter, que assim, para você poder criticar e criar uma linha de fuga, você entender o autor, o texto. A gente pensa em Patanjali como autor, como um texto. Para você poder criticar e pensar numa linha de fuga, você tem que dominar muito bem aquele texto, né? Marx nunca escreveu sobre socialismo, só escreveu sobre capitalismo. Então tem que entender muito bem sobre o que você está estudando, para poder criar uma linha de fuga. Então, entender muito bem o yoga, entender muito bem a sociedade brasileira inserida no yoga, por isso que eu peguei, no meu doutorado, eu peguei o Christian Dunker, que estuda aquela loja dos condomínios, apesar que fica mais claro no Sudeste, né? Porque não tem loja de condomínio na Amazônia, no Pará, sei lá, acho que não tem. Mas, ainda assim, serve, porque o mundo do yoga está no Sul, não é certo? O mundo do yoga que domina, tá ligado? Não é que não tem lá, mas o que domina a narrativa, para a gente pegar de novo essa coisinha, é o sudestino, cara. Porto Alegre para cima até uma parte de Minas. Porque o resto é dominado por eles. Eu vi, quando eu conversei com a Marta, eu vi, quem fez o curso de yoga? É o Marcos Rojo que leva lá, né? Que é um de São Paulo, que é o que fiz a formação também. E eu sei como que é a formação. Então, leva para lá. E aí vai fechando. Não tem abertura. Não tem abertura. Se você vai tentar levar um curso de formação em algum lugar do São Paulo, você tem que estar
meio fechado com aquela galera, né? Aliança do yoga. Existe uma estrutura que fecha a gente. Então, se você não entender isso, você não vai entrar em nenhum lugar. Não vai conseguir expandir. Você vai sempre ser o exótico, né? O novo, no sentido pejorativo. Algo mais, gente? Eu tenho algo mais. Por favor, Letícia. Não, mas totalmente distraída aqui. Tocou a campainha, minha gente. Quero mostrar para vocês. Chegou meus livros. Ai, caralho, que legal. Muito massa. Essa é Chegou a o teu leva livro de quem agora. acabou de chegar. Eu não vi ainda, não abri. Vou abrir. É a primeira vez que eu vou pegar meu livro em mão. E já faz a propaganda aí onde vai ser vendido ele, onde vai ter a noite de autógrafos em... Ai, não tem ainda essa programação, sabe por quê? Segundo turno de eleições, né? A gente Ah, é tá para ver verdade. em outro lugar. Vou ficar fazendo noite de autógrafo? Não, por enquanto, Aguarda, não. aguarda o momento certo para... Exatamente. Mas daqui a pouquinho eu vou abrir essa caixa aqui. Parabéns, viu? Parabéns mesmo. Parabéns mesmo. Gente, intervalinho. O taurino aqui tá com a barriga já roncando com um pãozinho de queijo. Até mais, gente. Até daqui a pouco. 20 minutinhos, tá? 20, 30 minutinhos.